Deus abençoe, meus irmãos, Deus abençoe você que vai estar assistindo esse vídeo. Sejam bem-vindos ao canal da Pastora do Vale, tá bom? Peço que você deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, o seu compartilhamento também é muito importante. Irmãos, ontem eu estava no culto, minha amiga me chamou para ir com ela, em um culto de missões, e estava lá, eu coloquei até alguns shots aí, um pouquinho da mensagem dessa missionária que estava ontem lá na igreja. Foi um culto de missões e ela estava contando sobre a trajetória dela. Ela é solteira, nova, e ela estava contando as coisas que ela viveu ali nesse tempo que ela estava fazendo missões. E essas missões que ela fez foi na Bolívia, né? E lá, irmãos, ela evangelizou e ganhou muitos índios para Jesus. E ela até cantou alguns hinos ali na linguagem indígena. Cantou o hino da harpa, que é o 15, na linguagem indígena. E ela ganhou índios para Jesus. E depois ela voltou para o Brasil. E depois ela foi retornar de novo. E depois os índios não aceitaram ela, porque diz que ela era muito perigosa, né? Você vê como o inimigo é, né? E é assim, ela contou algumas coisas que me chamam muita atenção, ela contou várias coisas. E quando a gente vê hoje os missionários de hoje, tem uma diferença tão grande, que tanta gente acha que porque vai pregar ali em um culto, ele já é um missionário, ela já é uma missionária, vai pregar numa tarde de libertação, aí já se titula missionária porque foi pregar numa tarde de libertação. Aí já coloca o nome missionária fulana de tal. E não sabe o que é cumprir missão. Ela contou tantas coisas que ela diz que quando os índios rejeitaram ela pela segunda vez, ela ficou numa selva, e aonde tinha muitos índios. E ela disse que ficou numa cabana abandonada, que abandonaram essa cabana na selva, e é na selva indígena, porque ela já estava ali, ela não tinha como voltar. E ela teve que ficar em uma cabana abandonada. Essa cabana tinha uma portinha, era uma cabana de palha. De palha. E tinha uma portinha que era de encaixar. A porta encaixava, não era uma porta de abrir. Não tinha dobradiça na porta. Era uma pequena porta que encaixava, colocava e tirava, colocava e tirava. Por que abandonaram essa cabana? Porque nessa cabana morava uma cobra jararaca, que morava ali e ninguém conseguia tirar essa cobra. E por isso que abandonaram essa cabana de palha. Mas ela ficou ali, ela disse que limpou a cabana, limpou por dentro, limpou por fora, estava abandonada, e ela disse que armou a rede dela, irmãos. E ela dormia na rede. E ela disse que de noite olhava pela fresta de lá, né, aqueles espaços ali, e a frente assim da cabana estava cheio de índios com aquelas lanças, dançando com a cara toda pintada, né? Aquelas coisas que eles passam no rosto, né? Aquelas tintas, tudo dançando em transe, né? Com entidades ali, possuído. E ela disse que era um medo que batia nela, que o coração dela só faltava sair pela boca. E ela sozinha ali, irmãos. Olha, irmãos, às vezes Deus permite a gente assistir certas coisas para ver como a gente tem conforto para ir servir ao Senhor, né? Nós estamos numa igreja sentado ali com claridade, com ventilador, e às vezes ainda muita gente nem vai, né? Acha uma cadeira de plástico dura, né? Acha dificuldade para ir,
numa igreja. Hoje temos tanta facilidade para ir na igreja, né? Quando não tem carro, tem ônibus. E ela disse que ali, irmãos, quando ela olhava aqueles índios com aquelas lanças grandes, o coração dela só faltava sair pela boca de tanto medo. Ela é solteira até hoje, né? Até ontem ela disse que está solteira. E ela disse que tinha tanto medo, irmãos. E ainda que ela pensava na cobra, porque ela não tinha outro lugar para ficar, a não ser naquela cabana abandonada. Mas ela disse que pediu para Jesus tirar aquele pavor do coração dela, aquele medo, sabe? E ela deitou na rede, pediu para Jesus tirar aquele medo, e ela disse que automaticamente o coração dela começou a voltar ao normal, desacelerou, porque o medo é isso, né, irmãos? Não sei se você já passou por algum medo, eu já passei, que o coração da gente acelera, parece que ele vai explodir no peito da gente. Os batimentos cardíacos acelera e a gente pensa que vai ter um infarto. Mas ela disse que quando ela falou com Jesus, o coração dela desacelerou e ela dormiu, pegou no sono, sabe? Ela disse que sentia o cheiro de Cristo ali dentro daquela cabana. Ela sentia a proteção do Senhor e acordou só no outro dia. Meus irmãos, outras coisas que ela contou, sabe? De milagres que Jesus fez, sabe? Ela precisava de um barco de 100 mil. E ela vendeu tantas coisas para conseguir esse barco, viu? Depois da Bolívia, ela voltou para o Brasil. Ela precisava tanto desse barco para levar alimento para as pessoas, remédio. Ela se preparou antes de cumprir a missão, fez curso de enfermagem, porque se encontrasse pessoas doentes, ela sabia dar remédio, aplicar injeção. É uma pessoa preparada, queridos, para a missão. Fez curso de línguas, sabe? Por isso que ela aprendeu a língua indígena. Queridos, olha, eu fiquei assim emocionada de ver como Deus, quem confia no Senhor, sabe, sempre tem resposta. Confiar em Deus, você não fica decepcionado. Ela precisava de um barco para atravessar o rio, para alcançar outras pessoas. E ela disse que aqui em Marajó, ela foi pregar e ela tinha só R$1.800, que ela disse que vendeu geladinho, ela vendeu os livros dela, vendeu tudo que ela tinha. Irmãos, ela tinha só R$1.800, queridos, para comprar esse barco de R$100 mil. E ela foi chamada para pregar numa igreja ali no Marajó. Uma igreja pobre, queridos irmãos, na beira do rio. E ela começou a pregar. E tinha vários barquinhos ali, né? Encostado no rio. E ela disse que tinha um irmão ali que deu um grito no meio do culto. E disse assim: ai, ai, meu coração. Ai, ai, o meu coração. O coração de Jesus. E lá ele caiu no chão. E ele apertava o peito, ai, o coração de Jesus, o coração. E ninguém entendia nada. E ela chegou e disse assim: irmão, você está sentindo alguma coisa? Os irmãos pensaram que ele estava tendo um infarto. E o Senhor disse que ia dar esse barco para ela. Mas ela nunca, irmãos, ia imaginar que era dali que ia sair a bênção dela. Uma igreja de madeira, de tábua, ali no Marajó, na beira de um rio. E esse homem dizia, botava a mão no coração e dizia: o coração de Jesus, o coração de Jesus. E os irmãos pensaram que ele estava tendo um infarto. E ela, sendo enfermeira, ela perguntava para o irmão: irmão, o que está acontecendo? O que você está sentindo? Ele dizia: o meu coração, o coração de Jesus. Aí ela dizia: está doendo o seu coração? Ele dizia: não. E ninguém entendia nada. Aí ela dizia: irmão, explica isso direito para que nós possa te socorrer. O que você está sentindo? E ele dizia: o coração de Jesus, o coração de Jesus. Aí ele disse assim: Jesus está me mandando dar o coração de Jesus para você. E ela dizia: irmão, eu não estou entendendo, irmão. Irmã, Jesus está mandando dar o coração de Jesus para você.
Ela falou: irmão, me perdoe, mas eu não estou entendendo, explica isso direito. Ele disse assim: irmã, é o meu barco que tem o nome, o coração de Jesus. Jesus está me dizendo, irmã, que é para dar para você. Mas eu disse para Jesus que esse é o único barco que eu tenho. Esse barco tem internet, esse barco tem geladeira, ele tem 4 metros de largura. É nele que eu moro, mas Jesus está mandando te dar, minha irmã. Esse barco tem micro-ondas, esse barco tem cama, é completamente uma casa. E Jesus está mandando dar o coração de Jesus para você. E o nome do meu barco chama-se o coração de Jesus. E na hora, a irmã sábia, inteligente, por isso que eu falo, crente nunca se aproveita de ninguém. Nunca se aproveita de ninguém. Ela disse assim, ela sabia do que ela estava pedindo para Jesus. E Jesus falou que ia dar um barco para ela, completo de tudo. Ela disse assim: irmão, se amanhã você acordar com esse mesmo desejo, com essa mesma vontade, aí sim, o irmão vem até a mim, o irmão conversa comigo. Irmão, quando amanheceu o dia, ele já veio, foi com os documentos, porque barco tem documento, que nem de carro, e já chegou com a chave. E disse: tá aqui, irmã, Jesus mandou dar para você o meu barco. Irmãos, como não crer no Senhor com um testemunho desse? Ela disse que só tinha R$ 1.800 para comprar um barco de 100 mil. Ela precisava de um barco de 100 mil que tivesse internet, que tivesse tudo. Ela desfez de tantas coisas para conseguir esse dinheiro e ela só conseguiu 1.800. E Jesus deu um barco para ela que o valor era de 100 mil reais. Ele disse: irmã, esse barco está avaliado em 100 mil reais. E Jesus mandou dar para você. Ô, irmãos. Irmãos, quando eu escutei um testemunho desse, essa moça, eu vou botar a foto dela aí na capa, viu, gente? Ó, irmãos, isso é ser missionário de verdade, irmãos. Ela tem um testemunho tão grande. É por isso que quando hoje eu vejo os missionários querem pregar só em igreja cheia, só igreja grande, não querem ir para lugares difíceis, porque ser missionário é isso. É você ir em lugares que ninguém quer ir. É buscar vida, pessoa, amar as almas, sem pensar em dinheiro. E Jesus preparar o recurso, ela disse que teve falta de comida, mas Jesus supriu. Olha, irmão, o testemunho dessa moça é tão linda, é tão lindo, perdão, que não tem como a gente não chorar. Eu chorei na igreja, eu sou difícil de chorar, mas eu chorei com o testemunho dela. Isso aqui é só 2 testemunhos que eu conto para você sobre a cabana da cobra. A cobra não picou ela, sumiu, sabe? E o testemunho desse barco, como não crê em Deus? Isso é confiar no Senhor. Quem ama a obra, quem ama a missão. Hoje os missionários querem ir para os Estados Unidos, aonde ganha em dólar, quer ir em avião, esses aviões que tem a primeira classe, hoje querem hotéis 5 estrelas, sabe, irmãos queridos? Então eu fiquei olhando aquela moça, meu Deus, que diferença. E tem mais, ela não cobra para ir na igreja, ela não cobra. Os irmãos tiraram a oferta missionária e passou para ela. Isso é lindo, irmãos. E olha, tá raro ver isso, queridos, tá raro, raridade, meus irmãos. Ver isso, meus irmãos, raridade, queridos. Eu botei até um shotzinho aí dela falando um pouquinho que ela foi para a Bolívia. Lá que ela pregou para os índios, foi na Bolívia, tá, meus irmãos? Eu até gravei 5 minutos do vídeo dela, depois eu vou colocar aí. Sabe, queridos, isso é amar a Deus, isso é amar as almas, é crer que o Senhor cuida daqueles que Ele envia. Viu, meus irmãos? O vídeo ficou um pouco longo, mas eu tinha que contar isso para vocês, porque foi lindo, foi maravilhoso, foi um culto de missão que eu nunca participei e nunca vi. E ela é solteira até hoje. Tá bom, queridos? Entre e comente. Hoje os missionários, sabe, pensam muito em dinheiro, em lugares bons, sabe que, meu Deus, como tá difícil encontrar missionário que nem essa moça. Um beijo no seu coração, comente, compartilhe, porque é lindo, lindo testemunho dessa moça, tá bom? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo.